Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Nós estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. E hoje estamos aqui para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós sabemos que Deus é bom o tempo todo. A sua misericórdia, ela não tem fim, ela não tem uma explicação lógica. Deus é sempre bom. Gênesis capítulo 26, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu anunciei hoje de manhã já que iria transmitir uma palavra para os irmãos nesta noite, que o Senhor, Ele faz os seus prosperarem mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade. E o texto que nós lemos aqui, ele é bem claro em dizer que havia uma crise, havia uma fome. E o pior é que está dizendo no versículo 1, que é uma fome além da primeira fome. Quer dizer, a primeira crise veio, agora é a segunda crise que está vindo, e há fome na terra. Quando a Bíblia está dizendo terra, é porque grande parte ali, em quase todo lugar, há fome. Então não tem muito para onde você correr para escapar da fome. Em todo lugar há fome. Porém, há lugares que estão mais bem estabelecidos, que têm melhores depósitos, e é a solução mais inteligente, mais viável para você escapar, porque há um depósito maior. E um desses lugares, no caso de Isaque, era o Egito. O Egito seria um bom lugar para você sobreviver um pouco mais à fome. Então, Isaque planejou ir para o Egito. Ele fez um propósito, traçou um plano e disse: eu vou para o Egito, porque no Egito eu vou sobreviver mais, há mais possibilidade. Deus abençoe. No Egito há mais possibilidade. É claro que você sabe quem é esse Isaque. Esse Isaque aqui, ele é o filho da promessa. Esse Isaque aqui nasceu quando Abraão já tinha 100 e a sua mãe 90. E o mais impressionante, que a Bíblia diz, que Sara amamentou Isaque. Se já é um grande milagre uma mulher de 90 anos ter um filho, imagine que essa mulher amamentou o seu filho. Ela não precisou contratar alguém para amamentar. Esse Isaque é o filho da promessa. Quando esse Isaque tem uma certa idade, e Abraão e a Sara e todo mundo está endeusando o Isaque, porque ele é o filho da promessa, o Senhor aparece a Abraão e diz:
oferece teu filho Isaque, o escolhido, o eleito, no monte, para mim, em sacrifício. Abraão não compreendeu muito, mas creu na palavra do Senhor e foi oferecer o menino. E o interessante de tudo, que Abraão chegou até o cume do monte, Deus não lhe disse nada. Abraão preparou tudo e Deus não lhe disse nada. Abraão amarrou o menino, colocou no altar, estava tudo pronto para o sacrifício, e Deus não havia lhe dito nada. De repente, quando ele levanta a sua mão, e a sua mão está sendo levantada, e o seu coração está desmaiando, ele vai para fazer o sacrifício. O anjo do Senhor disse: não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que me temes, que está disposto a fazer qualquer sacrifício por mim. Aquele momento, aquela hora, uma chave virou na vida de Abraão, e ele conseguiu estar numa posição bem mais clara daquilo que Deus tinha posicionado para a sua vida. Este é o Isaque. Esse Isaque, ele faz parte do trio da Bíblia: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó é citado mais de 700 vezes em toda a Bíblia. E por mais incrível que possa parecer também, dos três, Abraão, Isaque e Jacó, o Isaque é o que menos fez história. Você vê muito movimento na vida de Abraão, muitas experiências, muitas coisas. Você vê na vida de Jacó muitas experiências, muitas coisas. Jacó viu uma escada que subia ao céu, Jacó lutou com um anjo, Jacó foi viver lá na terra do seu parente, Jacó trabalhou 14 anos para poder viver com Raquel. Irmão, tem muita história sobre Jacó, tem muita história sobre Abraão, só que Isaque parece que não tem muitos acontecimentos. Só que essa história aqui fala que ele obedeceu à voz de Deus. Você não precisa fazer muita proeza, irmão. Você não precisa fazer muita história, muita coisa espetacular. O que você precisa fazer é aprender a ouvir a voz de Deus. É isso que você precisa. Veja bem, Isaque, ele planeja descer para a terra do Egito, porque havia fome na terra. Irmão, aprende uma coisa sobre a fome. A fome faz com que você tome atitudes precipitadas. Enquanto está tudo bem, se você fizer uma loucura, é porque você é doido mesmo. Mas quando as coisas estão dando tudo errado, quando a coisa está difícil, a adversidade está aumentando, as ondas estão se agigantando, as coisas estão muito complicadas, é a hora que você tem que ter uma vigilância muito grande. Porque na hora da fome, na hora da adversidade, as pessoas costumam fazer loucura. Tem um caso na Bíblia, lá no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. E houve fome na terra. Houve fome na terra. E quando houve fome na terra, um homem por nome de Abimeleque pegou a sua família e disse: chega de ficar nessa fome. Vamos para um lugar onde tenha comida. E eles saíram do lugar da bênção. Eles saíram da cidade santa, eles saíram da terra da promessa, eles saíram de Belém, a casa do pão, e eles foram habitar em Moabe. Só que em Moabe, Abimeleque perdeu a vida. Seus 2 filhos se casaram naquela terra com mulheres daquela terra, e os seus 2 filhos também morreram. E a Bíblia vai dizer lá pelo versículo 9 do capítulo 1 de Ruth, que Noemi, a viúva, ouviu que na terra do pão o Senhor tinha dado pão, que o Senhor tinha abençoado, que o tempo da provação tinha acabado, que Deus tinha visitado o seu povo, que aqueles que perseveraram mesmo no meio da crise,
agora estavam abençoados na presença de Deus. E Noemi disse: eu não vou ficar mais aqui, aqui não é meu lugar, esse lugar não é minha terra, voltarei. E ela volta. E quando ela chega, as pessoas dizem Noemi. Ela disse: não me chamem mais Noemi, porque Noemi quer dizer graciosa, mulher graciosa. Me chamem Mara, porque Mara quer dizer amarga. Estou amargurada. Sair do lugar da bênção por causa da fome. A fome fez muita gente fazer loucura. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você sabe por que tem tanto jovem desviado nos dias de hoje? Porque a fome, aqui ó, no povo, está faltando comida, está faltando pão, está faltando maná do céu. Tem muita ração enlatada que está sendo dada para o povo e os jovens já não estão conseguindo engolir isso aí. Tem fome na terra. Se tem pão, os jovens se nutrem, as famílias se nutrem, as pessoas se nutrem, estão nutridas e estão fortes para vencer as adversidades. Mas se falta pão, eles vão experimentar coisa lá fora, vão se aventurar. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que neste lugar, nesta casa, a história seja diferente. Que muitos venham de longe ouvindo que tem pão aqui e venham comer deste pão e sejam alimentados em nome de Jesus. Uma coisa sobre a crise, irmão: não importa o tamanho da crise, essa crise não afeta o Deus Todo-Poderoso. Se você está em crise, está desesperado, está querendo arrancar os cabelos da cabeça, entenda uma coisa: Deus está sentado no trono e o seu trono não se moveu 1 milímetro do lugar. Toda a glória de Deus ainda é a mesma. Se você estiver feliz, estiver grato a Deus, o trono de Deus está lá. Se você estiver triste, em crise, desesperado, preocupado, ansioso, angustioso, deprimido, mesmo assim o trono de Deus está lá. As guerras na terra, o trono de Deus não se abala, irmão. Deus continua sendo o poderoso Deus, o soberano Deus que tem controle de todas as coisas. E basta Deus querer, toda uma situação muda. Basta Deus tomar uma decisão. Basta Deus querer. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. E tem mais uma coisa muito importante que você precisa aprender sobre a crise. A crise é a hora de Deus abençoar você. É a hora que Deus vai mostrar o seu poder. Sabe quem aparece na crise? Quem confia em Deus. Sabe quem é destacado em momentos de crise? Aqueles que perseveram em Deus. Tem gente que a Maria vai com as outras. Tá tudo bom? Tá, tô junto. Eita glória! A coisa ficou ruim? Ixi, dancemos. Vai tudo para baixo também. Vai junto. Ah, agora estamos na bênção. Ele está junto. Agora quem não se dobrar perante a estátua vai morrer. Ixi, é melhor se dobrar, hein? Ele vai junto, sempre junto, ele não liga. Agora quem persevera, quem acredita sempre, quem é sempre fiel, na hora da crise, na hora do aperto, na hora da dificuldade, ele se mantém na presença de Deus, e Deus o honra na terra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Em tempos bons e em tempos difíceis, continue servindo a Deus na mesma intensidade, ou melhor, na hora da crise, aumente a intensidade do seu serviço a Deus, do seu culto a Deus, da sua vida íntima com Deus. Aleluia. Isaac ouviu a voz de Deus, ele ia para o Egito, era a melhor escolha, mas só que Deus foi bem claro. Sabia que Deus conhece o que está no teu coração? Você tem um plano. Você tem um plano. Deus conhece o teu plano. E se Deus tem um plano maior que o seu plano, com certeza, Deus vai intervir. Se você está indo para o lugar errado, Deus vai intervir. Como foi no caso. Ele iria, sem dúvida, para
para o Egito. Mas quando ele está pensando em ir para o Egito, Deus lhe fala: não desça para o Egito. Quer mais claro do que isso? Não desça para o Egito. Mas o Egito é a melhor escolha, é o melhor investimento, é a coisa mais certa a se fazer. Não desça para lá. Mas os meus olhos estão vendo Campinas verdejantes, eu estou vendo um sucesso, eu estou vendo o futuro, é aqui que eu tenho que ir. Deus está falando: não vai para lá. Você sabia que tem gente que, mesmo Deus sendo muito claro com ele ainda ousa em desobedecer? Ele ainda ousa em ser provado, ir para a prova, ir para a situação difícil, porque quando vai para lá, ele descobre que Deus deixou ele lá. Ele descobre que fica sozinho. Você só vai consertar a tua vida quando você voltar no lugar que você desviou. Deus disse para ele: não desça para o Egito. Ele ouviu: não é para descer para o Egito. Tá bom, então não desça para o Egito. Só que daí vem a palavra de Deus, a continuação: serei contigo e te abençoarei. O segredo está aqui, irmão. Desobediente, sozinho, tentando sobreviver. Obediente, com a presença de Deus e com a bênção de Deus. Você sabia que a Bíblia toda, uma palavra que é muito frisada em toda a Bíblia é obediência? Sabia que todo o segredo do teu sucesso em qualquer área da vida está nessa palavra, obediência? Você sabia que filhos desobedientes morrem cedo e que filhos obedientes vivem muito? Pessoas desobedientes não crescem, e se crescem logo caem, mas os obedientes, eles crescem e se frutificam e prosperam e dão fruto e vão longe, irmão. Deus honra os obedientes. Obediência, ele obedeceu à voz de Deus, e por isso Deus foi com ele e lhe abençoou. O versículo de número 4 diz assim, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está falando para ele não descer no Egito, porque seria contigo e o abençoaria, seria com ele e o abençoaria. E aqui Deus está falando que vai multiplicar e vai dar e tudo isso. E esta terra que ele vai plantar é a terra certa. Note bem que no versículo de número 12 diz: e semeou naquela mesma terra. Que terra? A terra da bênção, a terra que Deus falou, a terra que Deus prometeu. O que é essa terra? Essa terra é o propósito de Deus para a sua vida. Essa terra é o projeto de Deus para a sua vida. Você não tem que semear em terras estranhas, você não tem que semear em terras que você não conhece. Você tem que semear na terra que Deus lhe mandou, na terra certa, na terra santa, no projeto de Deus, dentro daquilo que Deus já determinou e especificou para você. Tem gente que é estranho, eu não sei, que se falta um parafuso, que Deus fala uma coisa com ele, e ele devia ir para aquele lado, mas ele só vai para o outro. Ele não vai para a direção que Deus está mandando. Ele tem que investir, irmão, naquilo que Deus já deu para ele. Por que Deus dá um negócio para a pessoa e a pessoa fica sonhando com outra coisa, querendo investir em outra coisa, querendo ir para outro lugar? Se aqui está o segredo, aqui na terra que Deus já lhe colocou. O filho pródigo estava dentro da casa, abençoado, e ele pensava: não, a coisa boa está lá fora, aqui não, aqui é ruim, aqui eu não gosto, eu quero é lá, meus olhos estão lá, meu coração está lá. Chegou no pai e disse assim: eu cansei daqui, eu quero viver novas experiências, eu tenho novos projetos, eu tenho uma visão bem mais ampla, vocês são tudo quadrado. E ele foi, e o pai lhe deu o que ele queria. Mais tarde ele voltou com esse propósito: eu vou dizer a meu pai que me aceite, nem que seja como um de seus empregados, um jornaleiro,
alguém que faz uma tarefa e recebe o pagamento, porque até estes que recebem pagamento por empreita, por jornada, não passam fome na casa de meu Pai. Até aqueles que não têm um emprego fixo na casa de meu Pai estão bem estabelecidos. Se o Senhor me fizer como um desses, eu já fico bem. Voltou totalmente diferente, voltou totalmente arrependido, e aquela casa que antes ele desprezava passou a ser o lugar mais importante do mundo. Tem tanta gente fazendo besteira, tem tanta gente indo para o lugar errado. A terra é essa, o projeto é esse. Fica onde Deus te colocou e semeia no lugar que Deus mandou você semear. Agora tem uma coisa muito importante, irmão. Deus tem um chamado comigo, Deus tem um chamado com você, Deus tem uma promessa comigo, Deus tem uma promessa com você. Agora, a intensidade minha dentro deste propósito de Deus faz toda a diferença. A tua intensidade nesse propósito de Deus vai fazer toda a diferença. Tem gente que tem uma promessa no louvor, e quando ele fica sabendo que o projeto de Deus na vida dele é no louvor, irmão, ele se lança. Ele se lança no louvor porque ele sabe, Deus falou com ele. E ele põe toda a alma, toda a vida, ele se lança com tudo. Sabe o que acontece? Ele vai receber uma recompensa pelo nível de quanto ele se lançou, de quanto ele se entregou. Tem gente da mesma natureza. Houve uma promessa que Deus é no louvor, mas ele faz pouco caso, ele ignora, investe pouco. 10% do meu tempo, 2% do meu tempo, eu vou investir nisso. Quem sabe Deus pode mudar de ideia e me dar outra coisa. Tem gente que o ministério dele é na palavra, Deus vai abençoar ele na palavra, mas aí ele não quer pregar, irmão, quer cantar. Quer cantar. E se não deixar ele cantar, ele fica bravo. Sempre, irmão, uma coisa que você tem que aprender na sua vida é: se defina, se conheça. Quem é você? Já a filosofia diz: conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Precisa conhecer quem é você no corpo de Cristo. Qual é o propósito de Deus com você na terra. Porque tem gente, irmão, que era para ter uma empresa, para estar sustentando os missionários, e quer se aventurar como obreiro, quer pregar, quer cantar, e o negócio não é esse. O negócio é crescer financeiramente para sustentar a obra missionária. Deus já falou, mas ele não quer, ele é teimoso, ele quer fazer o que está errado. Tem gente que é para pregar, mas ele quer virar empresário, ele está no caminho errado. Faça o que Deus te mandou. Isaac semeou naquela terra, naquele projeto, dentro daquela vontade, dentro daquele propósito, e semeou bastante. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que quanto mais você semeia, mais você colhe. 2 Reis capítulo 4, versículo 3, o profeta falou para a mulher assim, ó: vai e pede vasos emprestados, tantos quantos você conseguir. O azeite que está na botija não vai se acabar. É mistério, né, irmão? Uma botija. Eu imagino que aquela mulher trouxe vaso de tudo quanto é tamanho e tipo. E naquele tempo, irmão, vaso era tudo. Tipo, não tinha os R$1,99 que nem tem hoje, que você compra pote para colocar arroz, saco para colocar milho, essas coisas. Não. Tudo era colocado em vaso. Então havia vasos pequenos e vasos enormes, que cabia uma pessoa dentro. Ela trouxe tudo quanto é tipo de vaso. E agora pensa você, olha o milagre. A botijinha, porque botija é um vasinho pequenininho com gargalo, derramando dentro do vaso, aquele vasão. E a botija não acaba, e o vaso está enchendo. Encheu. Tira esse, pega outro. A botija continua com o mesmo tanto de óleo, irmão. A botija com o mesmo tanto de óleo, e o vaso enchendo. Este, 1, 2, 3, 4. Quantos ela conseguiu?
Foi o limite do milagre. Tantos quantos ela conseguiu. Se ela tivesse conseguido o dobro, seria o dobro de vaso cheio. Irmão, depois que você descobriu o que é que você tem que fazer, se lança com tudo, corre atrás. Está tudo nisso porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Se você está dentro do propósito de Deus, faz o que Deus mandou, o máximo que você puder. Ganhe o máximo de almas que você puder. Faça o que Deus mandou. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 5, nós também temos o caso dos discípulos que foram pescar, no capítulo 5. A rede que eles levaram, quando eles lançaram, a rede foi mas tinha tanto peixe que não cabia dentro daquele barco. Aí chamaram outro barco, aí veio 2 barcos, encheram os 2 barcos, e os 2 barcos foram tão cheios que iam quase afundando para a praia. Eu vou dizer, eu sou profeta, se tivesse 4 vasos, 4 barcos, os 4 barcos iam encher, e os 4 barcos iam quase afundando para a praia. Eu vou dizer uma coisa bem séria, Deus está procurando o quanto você está disposto a investir, porque Ele tem muito recurso para te abençoar. Ele está procurando quanto de fé você tem, o quanto você é capaz de crer e confiar, porque poder para abençoar Ele tem, Ele pode, a parte dele já está até cumprida. É só você que tem que crer, você que tem que confiar, você que tem que semear. Uma coisa da semeadura é que se você não semear, você não colhe. Se você semear pouco, você colhe pouco. Se você semear bastante, você colhe bastante. Isso é lógico. Aleluia. Outra coisa, irmão, no versículo que nós lemos, versículo 12, e semeou naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Semeou naquela mesma terra, na terra que Deus mandou ele semear, e colheu naquele mesmo ano. Deus está querendo fazer algo grande na sua vida, e Deus não está querendo esperar demais. Deus está querendo fazer isso logo. Você que precisa começar a semear, você que precisa começar a caminhar dentro deste propósito que Deus mandou, porque Deus está querendo fazer logo. Não importa o que as pessoas estão dizendo, faça logo, porque nesse mesmo ano Deus vai te honrar. Nesse pouco de tempo Deus já vai te honrar. É só você acreditar, apesar da dificuldade, apesar dos problemas que estão acontecendo, das intempéries. Faça o que Deus mandou, porque logo você vai colher. Só precisa semear. Se você não semeia, aquele ano vai ficar para outro ano, vai ficar para outro ano, Quantos anos você está esperando para começar a semear? Quanto tempo você ainda vai estar tirando dúvidas, tentando uma confirmação, querendo saber algo, se Deus já falou para você fazer? Tem gente que está igual o Gideão, querendo mais uma confirmação, mais uma confirmação, mais uma confirmação. E nunca as confirmações são todas necessárias, né? Olhe bem, quando ele obedeceu à voz do Senhor, ele teve resultados grandes. A Bíblia diz sobre níveis de colheita. Lá em Mateus 13:33, Jesus disse: um colheu 30 por 1, outro colheu 60 por 1, e outro colheu 100 por 1. O resultado aqui da colheita de Isaac foi o máximo, foi 100 por 1, foi o resultado máximo. Ele colheu muito, porque ele obedeceu à voz de Deus, porque ele cumpriu aquilo que Deus mandou. O resultado foi grande. E além disso, nós lemos aqui no versículo de número 13, que Deus engrandeceu Isaac. Deus engrandeceu Isaac. Ele tinha muito, ele foi crescendo, e ele tinha muitas riquezas. Ele se tornou, a Bíblia diz aqui, riquíssimo.
ele só fez uma coisa que Deus mandou: ele semeou naquela terra, não desceu ao Egito, semeou naquela terra, obedeceu, e Deus o fez crescer, e Deus o tornou rico, e as pessoas temiam a vida dele, e ele tinha muitos empregados. Entenda de uma vez por todas que o que você precisa é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, porque a partir daí Deus começa a operar na sua vida. É gradativo, a colheita vai colhendo, irmão, e quanto mais colhe, mais tem, quanto mais colhe, mais tem. Eu quero profetizar na vida de vocês que comece agora um tempo de colheita, que tudo que vocês semearam comece a colher agora, que tudo que vocês estão fazendo para Deus comece a ser colhido agora, que Deus os comece a abençoar mais e mais agora, que a partir de agora vocês sejam muito abençoados. Eu quero terminar aqui, concluir a palavra, porque o pregador está sem voz. O pregador sem voz não prega, né, irmão? Tem jeito não, né? Estou bem rouco, está difícil pregar. Para ter uma manutenção da bênção na tua vida, Deus já te abençoou, você está dentro da bênção de Deus, Deus está te abençoando. O que você precisa fazer para que você não perca a bênção? Primeira coisa, você precisa confiar em Deus ainda, você precisa continuar ouvindo a Deus ainda. Tem gente que enquanto era pobre, era crente, mudou um pouquinho de vida, desviou. A partir do momento que você foi abençoado, continua crente, continua servindo a Deus. Ai, pastor, mas no meio de tanto conforto, no meio de tanta coisa, é difícil. Mas Jó era Jó era o homem mais rico do Oriente, e Deus deu testemunho de Jó. Deus disse: não tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, que faz o que é reto, faz o que é certo. Não é a riqueza que desvia, é o coração apegado às coisas que desvia. Não se apega a isso, continua ouvindo a voz de Deus, prospere muito, mas continua crente, continua ouvindo a voz de Deus, continua tendo tempo para Deus. Uma coisa que eu aprendi na vida, uma palavra de sabedoria: quando você é muito ocupado, quando você é muito atarefado, você não tem tempo para nada, você faz planos, você diz: quem me dera ter um pouco mais de tempo, assim eu ia orar mais, assim eu ia ler a Bíblia mais, assim eu não ia perder nenhum culto, eu ia estar sempre na igreja, eu ia fazer a obra de Deus. Aí Deus te abençoa e você começa a ter tempo, e aí você tem tempo, só que daí você não ora mais, ora menos do que orava antes, quando era muito ocupado. Você lê a Bíblia menos do que lia quando estava muito atarefado, e culto você começa a perder um atrás do outro, e você praticamente vai se esfriando de uma maneira tão... mas agora que era para você. Tem gente que diz: se o Senhor me desse um carro para fazer a obra de Deus. Se Deus der o carro, irmão, ele para de fazer a obra de Deus. Então, valoriza a bênção de Deus e continua ouvindo a voz de Deus, continua praticando o que é certo, continua crente. Nunca deixe de crer, persista em crer. E terceiro, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Não pare de adorar. Tire um tempo para adorar. A Bíblia diz que Isaac fez altar. Isaac levantou um altar ao Senhor e adorou ao Senhor. E se você ler todo o capítulo 26, você vai ver que depois que Isaac levantou um altar ao Senhor e adorou ao Senhor, um problema que ele tinha muito sério eram os poços de águas. Quando ele adorou o Senhor, a questão dos poços se resolveu. O problema mais sério que ele tinha se resolveu. Tinha água de sobra agora. Adore ao Senhor. Quando você aumenta o seu nível de adoração, as coisas melhoram. Vamos concluir.
As promessas que Deus fez a Abraão, elas foram reiteradas a Isaac. Você pode conferir isso no versículo 3 e também no versículo de número 24. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, Deus reiterou a Isaac. As promessas que eu fiz a teu pai Abraão, eu estou passando a você também, assim como também Deus reiterou a Jacó. Mas aqui no nosso caso interessa interessa Isaac. Nós crentes temos também sobre as nossas vidas, através de Cristo, as promessas de Abraão reiteradas a nós. Como assim, pastor? Leia na sua Bíblia, Gálatas 3:29. Falei Bíblia, né? Que legal. É Bíblia. Leia na tua Bíblia, Gálatas 3, versículo 29. As promessas de Abraão. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Deus quer te abençoar na terra. Deus quer te abençoar e multiplicar a tua vida, as tuas bênçãos de Deus na tua vida. Deus quer tornar você um canal de bênção. Aonde que você estiver, as pessoas que estão em volta sejam abençoadas através de você. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então devemos seguir o exemplo de Isaac. Em tempos de dificuldade, confiemos no Senhor. A vida da gente não é só feita de bênçãos. Quando eu aceitei a Jesus, a primeira palavra que eu ouvi foi: se você acha que sua vida vai ser um mar de rosas daqui para frente, você se enganou. E eu tão feliz, estava tão alegre, querendo voar, e o pregador disse: você vai ter dificuldades, as pessoas vão tentar te tirar desse caminho, as pessoas vão mentir de você, vão falar mentiras para você parar. Você vai ter dificuldades, você tem momentos bons, mas tem dias maus. Eclesiastes diz: prepare-se para o dia mau, porque o dia mau vem, dias difíceis vêm. Agora, quando esses dias difíceis virem, quando a crise chegar, continue crendo no Senhor, persista em ouvir a voz de Deus, persista em fazer as coisas de Deus. Sejamos persistentes e organizados e adoremos ao Senhor, e certamente seremos abençoados, em nome de Jesus. Se coloque de pé para nós orarmos.